Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, como eu falei para vocês, vamos iniciar um dos nossos eventos, né, online, aqui com o nosso convidado mais do que especial, o Dr. Reinaldo Cardoso, que ele é especialista na parte tributária e também na parte trabalhista. Então, a gente vai passar para vocês também em como vocês podem otimizar essa parte trabalhista na empresa. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem encaminhar aqui no nosso chat. E também a gente vai postar esse evento em todas as nossas plataformas, tanto no Instagram, tanto no LinkedIn, tanto no. A gente vai enviar também pelo WhatsApp, então podem acompanhar. Depois, se vocês quiserem passar também para mais alguém do time de vocês, fiquem à vontade também para a gente agregar valor e conhecimento. Não esqueçam de fazer suas perguntas para a gente aproveitar esse momento. Muito obrigado, pessoal, pela disponibilidade de vocês e fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Estava só consultando nosso TI aqui para garantir que a videochamada não tivesse interferência de internet. Então, é um prazer estar com todos vocês hoje nesse momento, compartilhar um pouco das práticas de departamento pessoal e de RH. Eh, eu vim da área de departamento pessoal de uma empresa, antes mesmo de ter escritório, de ter a Lobby Consultoria, eu tive a vivência. Então, eh, hoje, junto aqui com o Dr. Reinaldo, a gente sabe falar realmente o que acontece na prática dentro da sua empresa, porque nós aqui como apenas, consultores e consultores que fazem a folha de pagamento e orienta a todos vocês, a gente consegue, na medida do possível orientar, mas a gente não consegue talvez mudar a prática e a cultura que talvez vocês tenham na empresa, que com certeza vocês podem melhorar, e a minha expectativa é que a gente consiga contribuir de alguma forma para que a partir de hoje vocês tenham também a ciência do que é importante para conseguir mudar esse cenário e ter pessoas motivadas, uma empresa organizada, processos bem estruturados. E eu sempre digo que uma empresa ela é feita de pessoas e são o nosso maior tão importante hoje no nosso país trabalhista, que a todo momento passa por mudanças, está mudando muito rápido, né? A gente está passando por gerações novas, a nova geração que vai vir já vai ter um outro cenário, pode ser que a lei tenha novas alterações. Hoje em dia a gente tem home office, tem a globalização, tem o WhatsApp, tem novas formas de comunicação, e a legislação ela vem se adaptando, assim como as empresas também precisam se adaptar. Então aquele modelo antigo industrial, né, da revolução industrial, hoje ele não acontece mais, é fadado ao fracasso. Então hoje a gente está aqui justamente para mostrar para vocês, né, como é que a gente pode realmente agregar de alguma forma aí internamente na sua empresa, na parte do departamento pessoal e recursos humanos. Vou deixar o Renato se apresentar e logo a gente começa a apresentação para começar o treinamento. Olá, pessoal. Bom dia. Estou vendo que estamos com sala cheia, isso é muito bacana, porque são pessoas que estão buscando informações. Hoje o direito do trabalho, ele teve uma evolução muito importante e que as empresas acabam falhando em seus respectivos, gerenciamentos, e o departamento pessoal, ele é peça fundamental para garantir que as rotinas, que as proteções estão ali a todo momento pautados de orientações, né, porque o departamento pessoal, ele é um orientador, né, nem sempre o empregador vai seguir, mas é o papel do departamento pessoal orientar, tentar seguir ali da forma mais correta. Agradeço o convite do Iago e espero contribuir muito aí com relação à dinâmica do que está sendo proposto, tá bom? Bom, então, eh, vamos lá. Eu comecei aqui com algumas curiosidades que eu acho que o que a gente vai falar hoje, tem o objetivo de mostrar a todos os clientes o quanto é importante realmente você ter a certeza que você está cumprindo todas as regras trabalhistas e as melhores práticas, não só de legislação, mas também de cultura dentro da sua empresa, né. Então, hoje eu trouxe um pouco de curiosidade aqui para nós, que são as causas trabalhistas por segmento. Esses dados são de 2022, tá, da Vara do Trabalho do Brasil inteiro. Então aqui a gente tem
serviços como o principal segmento, depois a indústria, comércio, transporte, administração pública, turismo, seguridade social, comunicação, sistema financeiro e outros segmentos com menos relevância, né? Então a gente vê que a indústria, o comércio e os serviços, né, que são a maior parte de onde nós temos empregados e funcionários registrados, é realmente onde mais acontecem as reclamações trabalhistas. A gente tem aqui também os assuntos mais recorrentes na vara do trabalho, que é uma informação importantíssima, que a gente tem 5 tópicos, que são as reclamações que mais acontecem. A primeira, multa de 40% da FGTS, né, que é aquela que acontece no desligamento do colaborador. As horas extras, né, então, reclamação do empregado em relação às horas que foram trabalhadas e não foram pagas. Verbas rescisórias, né, que são também em relação ali ao fim da relação contratual, são as verbas pagas. Multa do artigo 477 da CLT, que é quando você extrapola o prazo de pagamento da rescisão, que são aqueles 10 dias. E o adicional de insalubridade, que a gente vai ver um pouco mais à frente, na parte de segurança do trabalho, o quanto isso é importante. Eu vou deixar também o Reinaldo explanar um pouco, com a visão que ele tem como advogado, dessa parte das ações trabalhistas e como que está ocorrendo hoje na justiça, se está continuando assim, se está havendo alguma mudança. Bacana, então, essas questões, pessoal, que vocês viram lá, o ranking que o Iago mostrou para vocês, ele demonstra, na verdade, o empregador, quando ele assume essa posição, ele já está ali numa situação de risco, porque o risco da atividade econômica é do empregador. Então, ele deve se pautar de todas as orientações, de todos os cuidados para que esses trabalhadores não tenham nenhum tipo de questionamento ao buscar esses direitos na Justiça do Trabalho. E muito acontece por falta de organização interna, às vezes o empregador ele nem faz, né, intencionalmente. Ele tem ali pessoas que deveriam gerenciar, orientar e às vezes não fazem da melhor forma e isso gera ali essas demandas judiciais. A multa dos 40%, hora extra, verbas rescisórias, 477, insalubridade, esses são alguns dos vários pontos que a gente vê na Justiça do Trabalho todos os dias. Eu advogo, igual o Iago falou, tanto para a parte reclamada como para a parte reclamante, e eu estou acompanhando um grande fluxo agora também com relação ao reconhecimento de vínculo de emprego. E é um tema bem polêmico, só que quando usado de uma forma orientada, de uma forma correta, traz economias gigantescas para a instituição. Então a gente vai se aprofundar, porque esses temas eles sempre vão ser muito polêmicos para o departamento pessoal. Hora extra, por exemplo, você pega esses dias, né? A gente pegou um cliente que o empregado entrou com a ação pedindo horas extras e simplesmente pelo fato que no contrato de trabalho dele não tinha a previsão da compensação. Ou seja, a empresa, mesmo seguindo tudo corretamente, o horário certinho, o intervalo certinho, esse funcionário entrou na justiça. E tem uma grande chance de ganhar. Por quê? Falta de organização nos documentos admissionais. Tá? Então a gente vai se aprofundar aí e falar mais à frente. Bom, aqui eu quis separar o fluxo de atividades que acontecem geralmente na área de departamento pessoal, né? Existem outros assuntos, mas esses são os assuntos mais importantes e geralmente são as áreas que a gente tem os maiores tipos de problema na parte do departamento pessoal. Então, falando um pouco da admissão, como o Reinaldo falou, né, da parte de documentação, quanto é importante. Então, o primeiro passo, pessoal, um recrutamento bem feito. A gente vê muitas empresas fazendo recrutamento de qualquer jeito, às vezes contrata o funcionário sem que converse com outras pessoas, às vezes ali testa o funcionário sem fazer o contrato de experiência. Pessoal, não existe teste na Justiça do Trabalho. O contrato de experiência ele foi feito pela legislação para testar mesmo. O contrato de experiência é para testar. E aí vai uma curiosidade também para vocês, que muita gente não sabe.
contrato de experiência 90 dias, mas em nenhum momento a lei fala que ele deve ser 45, 45. Você pode fazer 20, 70, se for um tipo de trabalho onde você precisa de ter menos tempo para o primeiro período do contrato de experiência. Então, foi o que o Renato falou do reconhecimento de vínculo. Muitas das vezes, o colaborador começa a trabalhar sem a documentação, né? Então, acontece algum problema, algum acidente, pensa todo o transtorno que isso pode gerar para a empresa, né? Então, faça um recrutamento bem feito. Hoje a gente tem várias startups que conseguem fazer recrutamento de forma mais rápida, de forma mais inteligente, que já traz um colaborador que é o perfil da sua empresa. É, não é hoje a gente vê no mercado que não está funcionando mais você ir lá e divulgar a vaga. Então hoje realmente tem muitas plataformas melhores para que você consiga contratar. LinkedIn é uma plataforma ótima, né, de você achar pessoas para trabalhar. Então também cuide do seu recrutamento e tem um RH também. Né? Aqui na Lobby a gente tem esse serviço de recrutamento também, de fazer recrutamento às vezes extraordinário, porque a gente sabe que tem empresas que não têm tanta necessidade, e fazer um recrutamento bem feito, com teste psicológico, realmente com todo um processo, né, estruturar esse processo é muito importante. O contrato de trabalho, que foi o que o Renato falou, ter todos os itens necessários para que você futuramente, se tiver alguma ação, você tenha a defesa, né, no seu contrato de trabalho. Geralmente os contratos de trabalho eles são padrões, mas a gente orienta que você tenha o jurídico que assessore você e faça um contrato personalizado. Por quê? Todo tipo de negócio tem a sua particularidade. E aí a gente tem o quê? O contrato de trabalho e o regimento interno. O que é o regimento interno? Eu vou até deixar o Reinaldo explicar um pouco melhor, mas é um tipo de complemento do contrato de trabalho onde você vai definir algumas regras específicas do seu negócio, né? Então, às vezes, você como empregador quer dar advertência, às vezes fica frustrado com a expectativa que você cria daquele colaborador, às vezes coisas básicas, mas que o colaborador não sabe, não, em momento nenhum foi falado para ele. Ele não teve regimento interno onde ele pôde ler que aquela regra interna que você definiu, ela é de boca a boca, e é de corredor, e isso não funciona. A gente tem que ter um documento onde comprove. Até porque também, se você tiver que ter alguma defesa, o regimento interno vai proteger o empregador nesses casos. O exame admissional, que é importantíssimo, não tem nem o que se falar, não existe começar a trabalhar sem esse exame, né? Então a gente tem também várias clínicas hoje que fazem esse exame, é muito rápido, então é o que eu falei do recrutamento, ter todo o processo bem definido e que ele aconteça da forma correta. E o alinhamento de expectativas. Então, às vezes, o recrutamento mal feito, você perde tempo, né, tanto do empregado quanto o seu como empresa, porque você define uma contratação, às vezes sem entrevistar de uma forma adequada, sem fazer os testes necessários e não alinha as expectativas na entrevista. Então, aqui no escritório, eu costumo na entrevista falar para a pessoa o que eu espero dela. Né? Não é só ouvir o que ela tem a me oferecer, mas eu também falo o que eu espero dela. Por quê? Porque se ela ouvir alguma coisa ou ela tem informação que é alguma coisa que ela não vai conseguir atingir, então a gente já encerra o recrutamento por ali. Então, o alinhamento de expectativas também é muito importante nessa parte da admissão. Vou deixar o Renato falar um pouco do regimento interno, que é um documento também que a gente faz, tá, em parceria com o Dr. Reinaldo, do regimento interno e também outros programas importantes, como o termo de confidencialidade, termo de premiações para sua empresa, que às vezes paga uma premiação, paga uma meta, que hoje tem um benefício fiscal. Então, vou deixar ele falar um pouco desse tema. Então, bem colocado pelo Iago, né, pessoal? O recrutamento é o início de tudo, então quando você procura um profissional, você tem que ter ali o perfil exato para a vaga, porque o que o departamento pessoal mais ouve quando o profissional vai pedir conta, não, o RH não me falou isso, não, isso não foi combinado com o RH. Então, o recrutamento ali é o início, é a base de tudo. O contrato de trabalho, pessoal, é uma relação que a previsão da CLT, ela já coloca isso explícito, que as partes, elas negociam e fazem valer o que está descrito no contrato de trabalho. Não existe aqui uma alteração unilateral do contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele deve ser pactuado para que não exista, talvez, ali questões controversas com relação ao que foi acordado, né. O regimento interno, ele é uma forma legal de você instituir regras e deveres e obrigações na instituição, sem infringir ali um pacto que possa te trazer algum tipo de transtorno futuro na justiça do trabalho.
Um exemplo bem prático que acontece recorrente. Ah, eu quero proibir meus colaboradores de usar telefone celular no horário de trabalho. Tá, aonde que está descrito isso? Aonde você colocou que no seu ambiente de trabalho existe essa limitação? Ah, eu não quero que o meu funcionário ele venha com camisa de time. Ok, aonde que está descrito? O regimento interno, ele tem um poder legal quando não existe previsão de maneira explícita na legislação, ele venha absolver esse tipo de dificuldade que a legislação ela traz para o comportamento humano nas relações de trabalho. Ele é muito importante. A gente consegue aplicar justa causa baseada em regimento interno. O exame admissional, igual o Iago falou, o doméstico tem que fazer o exame admissional, pessoal. Se a empresa tem 2 funcionários, tem que fazer exame admissional, porque se esse funcionário alegar depois algum tipo de doença ocupacional, algum tipo de enfermidade, você tem que garantir que esse profissional ele esteja tudo ali dentro do regimento da segurança e medicina do trabalho. E a falta dele se presume que a doença aconteceu no ambiente de trabalho. Então, se ele não for uma doença hereditária, o empregador pode assumir esse tipo de ônus sem dever. O alinhamento das expectativas é o que o Iago falou, ser claro com o que é as atividades que esse profissional vai exercer, porque quando ele entra para o ambiente de trabalho, ele fala, não, mas não era isso que você me falou que eu iria fazer. E começa aquele tipo de transtorno, animosidade, porque esse profissional começa a criar situações, até mesmo para poder a empresa mandar ele embora, porque ele acha que a empresa ela deve patrocinar a sua saída, seu desejo. Então, todos esses pontos aí é de suma relevância, né? Vamos ficar bem atento com relação a isso. Aqui eu trouxe um checklist para quem às vezes não tem esse checklist, a gente pode disponibilizar para vocês, com as informações importantes que são necessárias para a admissão. Hoje em dia, pessoal, a justiça trabalhista e toda a relação laboral, ela tem mudado tanto e tão rápido, porque hoje em dia não tem mais carteira de trabalho física, né? A carteira de trabalho é digital, então não existe mais carteira física, então todas as informações, todas, já estão na base de dados do governo de forma disponível para ele a qualquer momento. Então, hoje a sua empresa pode ser fiscalizada a qualquer momento, inclusive ter multas em relação a informações incorretas ou informações enviadas fora do prazo. Eu coloquei aqui alguns processos internos que nós temos, justamente para os clientes entenderem. Data de admissão, né? Da data de admissão, a gente pede que envie para nós com 3 dias úteis de antecedência, para que, às vezes, se você não enviar alguma documentação, a gente tem que ter esse tempo para analisar a documentação e retornar, para que no dia que o colaborador começar, ele já esteja registrado. Hoje é obrigatório que o colaborador esteja registrado porque é online, pessoal. Então, o E-Social ele veio justamente para que o governo tivesse o poder de ver tudo que está acontecendo em tempo real. E realmente é em tempo real, tá? Quando a gente faz a admissão, existe um evento, que é um código de um evento que a gente envia para o governo no momento da admissão. Então, o sistema comunica de forma online. Então, organize o início desse colaborador. Contratou, recrutou, decidiu quem é que você vai contratar, dê um prazo para ele juntar a documentação. Não vai começar amanhã. A gente sabe que é muito difícil uma pessoa ter toda a organização de fazer o exame, de pegar a documentação, de passar para a empresa e começar assim de repente. Então, geralmente uma semana, um prazo razoável para que a pessoa se organize, né, e realmente traga para você todas as documentações que você precise para que ela inicie. E como eu disse, não existe teste da Justiça do Trabalho, não existe. Né? Então, a gente vê às vezes muitos segmentos onde é necessário testar, entre aspas, o colaborador, mas não existe teste. O que existe é o contrato de experiência, como eu disse. Então, é realmente importante que vocês entendam que esse momento do início do colaborador, ele seja o quanto mais organizado possível. Bom, agora falando de jornada de trabalho, que a gente viu lá que foi, se eu não me engano, o segundo tópico que mais trouxe ações trabalhistas, né? Eu vou deixar o Renato falar um pouco também, mas enfim, carga horária, né, defina a carga horária correta do seu colaborador. A gente tem a carga horária padrão de 44 horas semanais, com a compensação durante a semana, né? A maioria das empresas hoje em dia faz isso, não trabalha aos sábados, mas compensa durante a semana. Então foi o que o Renato falou. Cadê o acordo de compensação de horas? Hoje, quando a gente faz as admissões, né, dos nossos clientes, a gente já envia esse contrato de acordo de compensação de forma padrão, né? Então, não pode deixar de pegar a assinatura. Um ponto muito importante que eu lembrei agora também, pessoal, em relação à contratação e toda a documentação laboral do colaborador. Vamos nos atualizar, né? O mundo realmente está mudando muito rápido
E hoje já é permitido que você tenha isso de forma digital. Não tem mais sentido que você tenha a sua documentação de forma física, em papel. Isso pode sumir. Já aconteceu várias vezes até do colaborador eh, furtar esses papéis antes mesmo de sair. Já vimos vários casos em relação a isso. Então tenha isso de forma digital. Tem várias ferramentas também que a gente pode indicar, onde você faz toda a contratação, contrato de trabalho, né, tudo que o funcionário precisa ter ciência, os contra-cheques mensais, o ponto eletrônico, tudo você pode colocar num sistema e ele vai dar ciência de forma eletrônica que já é válida para a Justiça do Trabalho, ok? Então, horas extras, banco de horas, atrasos e faltas, tudo isso é controlado através do ponto. Não tem como você controlar a jornada de trabalho sem ter um ponto, né? Então, muitas empresas, às vezes menores, têm o ponto ainda manual, não tem sentido mais. Por quê? Porque hoje em dia você tem registro de ponto online. Hoje em dia todo mundo tem um celular, um aparelho celular que pode ser usado para que você consiga registrar o ponto e acompanhar, né? À medida que a empresa vai crescendo, é impossível o empregador e o RH acompanhar isso de forma informal, né? Conversando e sabendo se a pessoa chegou atrasada ou não, se a pessoa está fazendo horas extras ou não. Então você tem que ter esse registro e tem que ter essa ciência obrigatória, caso venha ter alguma causa trabalhista, é obrigatório que você tenha a ciência do ponto eletrônico, ou ponto manual, ou ponto que eu disse digital daquele colaborador. Adicional noturno, que realmente acontece das 22 às 5 da manhã. Então, se o seu colaborador trabalhar nesse período, automaticamente ele precisa receber o adicional noturno. Então, também é importante você saber disso, tá? Então, vou deixar o Renato falar um pouco de como é que acontece hoje na Justiça do Trabalho esse segundo tema, que é as horas extras, que tem tantas reclamações. Esse tema realmente a gente poderia aqui falar dele o dia inteiro, que a gente ainda não iria conseguir atingir todos os pontos. Vou tentar ser o mais objetivo possível, pessoal, voltado para vocês que trabalham na área de departamento pessoal, para os empresários que estão nos assistindo. Essa demanda, ela tem que ser tomada como preponderante na organização de pessoas dentro da instituição. Por quê? A jornada de trabalho é o que causa maiores demandas na justiça de trabalho, porque as horas extras, elas acontecem. Não significa que é ilegal, significa que tem que ser feita da forma correta, né? A legislação permite a hora extra, né? O que acontece é que empregadores às vezes querem fazer algo um pouco informal, daí às vezes, não, eu te pago por fora. Né? Tô com várias demandas reclamantes que estão entrando com ação porque recebem por fora e quem paga mal paga duas vezes, pessoal, paga mesmo. Tem muitas empresas que têm o sistema de ponto, mas não acompanham, não fiscalizam. Será que esse trabalhador está fazendo hora extra? Será que essa hora extra é necessária? Será que ela foi autorizada? Então, são pontos de atenção. Aqueles profissionais que fazem jornada em regime parcial, se você não tem uma análise crítica dessa jornada, ela é desconfigurada e você vai ser penalizado. Hoje, o Ministério Público do Trabalho está muito atuante com relação às fiscalizações de jornada de trabalho. Eu defendi um auto de infração de um cliente que foi de mais de 2 milhões de reais, tá? E o que aconteceu? A empresa estava permitindo que os colaboradores tirassem menos de 60 minutos de intervalo. Eram 59 minutos, 58 minutos. A empresa concordava? Não. O colaborador fazia por mal? Não. Ele batia um minuto a menos, 2 minutos. Mas a lei fala que é proibido tirar menos que 60 minutos. A lei não fala que é menos do que 59 minutos. A lei fala que é menos de 60 minutos. E o Ministério Público veio, penalizou, eu consegui reduzir para um valor de 300 mil reais, só que ainda é um impacto muito grande. Os atrasos e faltas, hoje você está descontando o DSR dos atrasos das faltas, você está aplicando penalidades, você tem que analisar que essas faltas e atrasos hoje, que você não está dando importância, pode ser cabal para você lá na frente em uma possível demanda judicial. Então vamos ficar atento, vamos observar. Empregadores que têm menos do que 20 funcionários, imaginem que, se esse profissional for à Justiça do Trabalho e conseguir, por mais que a legislação fale que somente é obrigatório fazer o controle acima de 20 funcionários, eu sugiro que vocês tenham uma atenção para aqueles profissionais e aquelas empresas que têm menos de 20 funcionários com relação ao controle de jornada, porque o ônus da prova ele pode ser revertido para o empregador.
Então, são esses pontos, assim, de uma maneira bem objetiva, porque é um assunto, pessoal, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando que ainda não ia exaurir. Tá bom? Ah, só um detalhe, Iago. Muita atenção para jornadas 12 por 36. 12 por 36, pessoal, não aceita fazer hora extra. Muitos empregadores colocam isso, dobras. Com relação ao motorista, o motorista ele tem uma legislação especial com relação ao controle de jornada. O motorista, o empregador é obrigado a fazer o controle de jornada. Muita atenção. Eu tenho muitas demandas na parte de reclamante de motorista que a gente tem grandes sucessos porque o empregador não observa essas questões, tá bom? Então aqui, pessoal, falando mais um pouco sobre a jornada de trabalho, realmente é um tema que se estende, né? Então eu preferi colocar aqui algumas dicas. Tem o registro de ponto efetivo, né? Que hoje a gente mencionou aqui que hoje não é mais só o ponto eletrônico, você já tem várias plataformas que registram o ponto pelo próprio aparelho telefone celular. Tem a ciência do seu colaborador, então não adianta ele ir lá e bater o ponto e ele não ter a ciência. Se for um ponto digital, você tem que imprimir ou enviar por uma plataforma digital, como eu falei, ele tem que dar ciência daqueles horários, ok? Se tiver uma reclamação trabalhista, o juiz pede para que tenha a ciência do colaborador. Fiscalize os horários e intervalos, foi o que o Reinaldo falou. A obrigação é do empregador, ok? O empregado ele tem em regimento interno escrito que ele deve seguir aquelas regras e você pode puni-lo com advertência ou outro tipo de punição verbal, mas, mesmo com a punição, você tem que continuar essa fiscalização, né, na empresa como um todo. Pague as horas extras, né? Então, se você não tem um acordo de banco de horas, que geralmente ele é feito através do próprio sindicato, você tem que pagar as horas extras, ok? Desconte os atrasos e as faltas. Então, o que que acontece? Se você, na sua empresa, não tem a rotina de descontar atrasos e faltas, depois isso pode virar um direito adquirido, ok? Então, se é um colaborador que ele chegou a vida inteira às 10 da manhã, o horário dele automaticamente se torna 10 da manhã. Então, se você não advertiu ele falando que ele está chegando atrasado, automaticamente o horário dele muda para a Justiça do Trabalho. Então, tem que ter essa fiscalização, tem que ter esse cuidado, tem que dar advertência verbal, de forma escrita. Se permanecer, suspensão, e se permanecer, pode ocasionar realmente uma justa causa. Tá? Então, tem todo um processo para que seja feita uma justa causa. Posso dar uma justa causa em relação à jornada de trabalho de imediato? Geralmente não. Geralmente a justiça pede que você faça esse efeito pedagógico de informar o colaborador que ele está errado. E a compensação em banco de horas, que é muito importante que isso esteja assinado, se necessário homologado no sindicato, e você esteja correto com a lei. Algumas sugestões, pessoal, que eu acho que vocês podem perguntar depois. Eu trouxe aqui a Ponto Mais, né, que hoje acredito eu que seja uma das melhores para registrar o ponto no celular, registra por localização também. Tangerino, a Bisnell, a Flash e a Seclon. Eu trouxe aqui 5 sugestões, mas existem inúmeras já no mercado, ok? Todas elas homologadas pela portaria 1510, que é a portaria de ponto eletrônico do Ministério do Trabalho, e você pode utilizar de uma forma simples e fácil. Bom, em relação à nossa rotina dos clientes com a lobby, o controle, pessoal, do ponto não é da lobby, ok? É do empresário, porque é você que está no dia a dia com o seu colaborador. Então, é obrigação do empregador, como o Reinaldo disse, fazer esse controle de ponto e passar para nós, ao final de todos os meses ou ao final do banco de horas, as horas extras, os atrasos, as faltas e os atestados, tá? Então, é importante, hoje a gente tem a utilização do nosso portal, onde você consegue lançar, né, todos os pagamentos e também os descontos em relação às horas extras, acionar o noturno também. Então, faça esse controle e, e a gente vai fazer o lançamento e isso será pago. Mas a parte de controle de ponto é feito pela empresa, ok? O Reinaldo vai complementar só mais uns detalhes na parte aqui do controle de ponto em relação às advertências e essa parte que eu falei do horário, às vezes do colaborador chegar atrasado, das faltas e dos atrasos.
É isso mesmo, Iago, bem colocado. E só complementando, pessoal, hoje o banco de horas ele pode ser usado de uma forma bem saudável para a instituição. O TST agora decidiu recentemente que é possível sim fazer o desconto do banco de horas negativo por meio de previsão em acordo ou convenção coletiva. Então, muitos empregadores não utilizam o banco de horas porque chega no fechamento, tá aquele tanto de horas negativas, não tem o que fazer. Tem sim, vamos procurar soluções para poder trazer benefícios para as duas partes nesse sentido. O atraso, a falta, pessoal, ele gera um grande dano para a instituição. Além desse profissional faltar, ele sobrecarrega os outros colaboradores. Então, a Justiça do Trabalho, quando bem fundamentado, quando bem estruturado, ela aceita a justa causa por esses motivos. Ela tem que ter uma gradação, ela tem que ter uma coordenação para que essa justa causa ela não seja revertida por uma questão de abuso ou uma dispensa arbitrária. Então, sempre que vocês estiverem em situações assim, procure informações, consulte a algum profissional que seja da área para ele orientar você a respeito desse assunto. Porque é sério, muitas empresas deixam de aplicar justa causa por falta de conhecimento, por falta de colocar em prática o que a legislação ortoga para ele o direito. A justa causa, quando ela é bem usada, ela traz benefícios com relação à cultura da empresa, porque você coloca isso como exemplo, e economia para a instituição. Então, muito cuidado com relação a isso. Eu vi aqui que o Iago colocou registros atestados, os abonos. Os atestados, você, departamento pessoal, você está consultando se esse atestado ele é verdadeiro ou não? Eu já fiz aplicação de várias justas causas por atestado falso e é irreversível, pessoal. Então, talvez estejam acontecendo no seu local de trabalho, na sua empresa, e você não está atento, você não está observando isso. Então, muito cuidado com relação a isso. Agora o tema férias, né? Em relação às férias, elas podem ser gozadas em até 3 períodos, né? A gente teve uma atualização com a reforma trabalhista, então antigamente só era possível em um período e hoje você consegue em até 3 períodos, né? Trouxe uma flexibilidade tanto para o empregado quanto para o empregador. Período aquisitivo e período concessivo são os 2 períodos, são aqueles 24 meses, tá, pessoal? Que a gente não pode deixar que eles vençam, né? Então, o período concessivo ele não pode vencer nunca, né? Ele sempre tem que ser renovado e você tem que ter esse controle também dentro da sua empresa. Hoje a gente envia todos os meses a programação de férias, né? Na verdade, o limite de vencimentos para que a empresa se programe. Então eu coloquei aqui do lado direito para que você envie para nós com antecedência no mínimo de 60 dias da data de saída, tá? Porque o aviso de férias ele tem que ser informado 30 dias antes da saída e o recibo de pagamento até 2 dias antes do início das férias. Programe as férias de forma anual, então é muito importante que você já tenha essa programação estabelecida. É, Iago, a minha empresa cresceu e aí as pessoas querem tirar as férias no mesmo período. O que que eu faço? Olha, você pode fazer de várias formas. Você pode entrar em acordo com os colaboradores, fazer um rodízio, fazer um sorteio e quem dá realmente, quem tem esse poder das férias é o empregador, né? É lógico que a gente sempre entra em comum acordo com o colaborador, com o funcionário, mas quem tem esse poder das férias, do controle, é você, empregador. Período não inferior a 14 dias, né? A gente não pode ter um período inferior a 14 dias. E os demais períodos não podem ser inferiores a 5 dias. E a empresa que define esse período, que foi o que eu falei. Então, realmente é muito importante também um tema. Acontece muitas vezes das empresas deixarem vencer, às vezes de comprar as férias que não pode comprar, eu só posso comprar o abono. Então, realmente é muito importante que todos vocês tenham essa ciência. Reinaldo, na justiça trabalhista a gente tem também problemas relacionados a esse tema? Alguns. Com relação a pagamento em atraso, esse é recorrente, né? Porque o empregador, não por forma intencional, às vezes não fazem um controle. O empregado fala: não, eu não quero tirar férias agora, né? Não, deixa para tirar depois. E aí, pessoal, o depois é aquela situação que vocês sabem muito bem. Quem paga mal paga duas vezes. Na Justiça do Trabalho paga mesmo. Aquela situação, o colaborador fala assim: não, eu vou tirar férias só no papel aqui, né? E aí depois eu tiro. E aí, pessoal,
cuidado com isso. O colaborador está lá de férias no papel, você informou para o E-Social esse afastamento e ele sofre um acidente de trabalho. Olha só a gravidade que vocês podem acabar adquirindo para sua empresa que poderia ser evitado. As férias, ela é uma obrigação do empregador conceder. Então, não tente fazer meio termo, não tente fazer situações que possam te prejudicar futuramente. Então, organizem, observe, é o que o Iago falou, se na sua empresa você tem dificuldade com relação a quem vai tirar férias na época de férias, coloque no regimento interno. A gente sabe que as preferências legais é para aquelas pessoas que têm filhos, para a situação em continuidade a gestante, situação de casamento. Coloque essa regra no seu regimento interno para você evitar que você tenha conflitos internos com relação a isso, tá bom? Pessoal, agora falando da folha de pagamento, que é o que acontece todos os meses, também é um assunto muito extenso, onde a gente poderia ficar aqui várias horas falando, mas eu trouxe os pontos mais importantes. Coloquei aqui também do lado direito que você envie com antecedência de no mínimo 2 dias antes do pagamento, né? A gente precisa validar as informações, às vezes a gente precisa tirar dúvidas com você do que você está pagando, então a gente precisa desse prazo para que o pagamento seja bem feito. Iago, não deu tempo, realmente esse mês foi muito difícil. Nossa, eu paguei errado, o que que eu faço? Não tem problema. Você pode negociar com seu colaborador para que no próximo mês você faça esse desconto ou esse complemento de pagamento. Você pode fazer uma folha complementar também e fazer com que essa situação que é esporádica você resolva de alguma forma. Mas, em regra, é sempre importante também se programar, entender o que você está pagando, se realmente é válido aquele pagamento, sim ou não. Em relação à comissão, gratificação e premiação, hoje em dia já tem diferença entre todos esses tipos de pagamentos, né, essas verbas, que é o que a gente chama. O que que acontece? A comissão que acontece no caso dos vendedores, né, pessoal que está na área de vendas, é um percentual que é automático sobre talvez uma venda que ele produz ali, né? E muitas empresas hoje em dia têm adotado programas de premiações também, onde já é permitido pela Justiça do Trabalho a premiação, né? Então, se não for muito bem estruturado o seu programa de premiações ou gratificações, ele automaticamente na Justiça do Trabalho pode ser revertido para a comissão. Qual é a diferença disso? A diferença é que o artigo 477 da CLT, ele prevê para nós aí que a premiação e a gratificação e os pagamentos, mesmo que eventuais, né, e tem habitualidade, ele não tem mais incidências de impostos. Ou seja, foi ali uma mudança que também teve na reforma trabalhista, onde pode trazer economia para a sua empresa. Mas ele tem que ser bem estruturado, tem que ter um programa de premiações bem estruturado também, e o colaborador tem que dar ciência disso. Vou deixar também o doutor Reinaldo falar no final sobre esse tema que é muito importante. A gente também tem esse trabalho aqui, que é fazer esse programa de premiações da forma correta. Pagamento até o quinto dia útil, né? Isso aí não tem nem o que se discutir. Algumas empresas correm esse risco, né, de pagar fora do prazo, né? Então é automático, pessoal, a multa, tá? Comprovante de pagamento, né? Que são os contra-cheques. Nossa, todos os meses eu tenho que imprimir, ficar no pé do colaborador para assinar, todo aquele problema. Coloque de forma digital, pessoal, entendeu? Vai chegar no e-mail, no WhatsApp, a notificação, então você já se protege, porque a própria plataforma está avisando para o colaborador que você disponibilizou o contra-cheque, para a ciência dele do que está sendo pago, tá? Recolha os impostos. FGTS, não pode deixar vencer, tá? Rescisão indireta. Nós temos vários e vários casos. Naqueles casos lá na vara de trabalho, eu trouxe aqueles 5 tópicos, aqueles são do estado de Goiás, tá? Mas na maioria dos estados, a rescisão indireta, ela está entre os 5 tópicos que estão mais acontecendo. O que que é a rescisão indireta? É quando você, como empregador, deixa de cumprir alguma obrigação. FGTS é a mesma coisa de salário. Acontece que o governo fez uma forma com que você pague o FGTS e aí ele use para comprar uma casa ou para fazer outras coisas, para que o empregado tenha como se fosse uma reserva para quando ele sair da empresa. Mas aí ele tem a mesma natureza salarial, entendeu? Então não pode atrasar de forma alguma o FGTS. E INSS é uma retenção, também que você não pode atrasar, né? É uma retenção, um direito do colaborador à previdência social. E também importante saber qual é a sua convenção coletiva. Por que que isso é importante? Porque na Justiça do Trabalho nós temos a CLT, tá? Que é a lei suprema em relação à parte laboral.
Reinaldo vai poder falar melhor. E a convenção coletiva é o que nós temos depois da CLT. Então, a convenção coletiva geralmente é um acordo entre a parte patronal, que somos nós, empregadores, e os colaboradores, né, que é o sindicato dos colaboradores. E aí o que que acontece? Às vezes o seu segmento ele tem uma convenção específica. E por que que isso realmente acontece na prática? Porque às vezes é um segmento que ele tem muitas empresas e muitos colaboradores onde eles são representados por um sindicato específico, onde naquela negociação acontece particularidades do segmento. Então, por exemplo, na parte de hospitais, onde a gente tem enfermeiros, tem médicos, não tem como eles seguirem uma convenção geral, por exemplo, uma convenção de serviço. Não tem como, porque é uma particularidade do segmento. Né? A gente tem para medicamentos a Semprefar, por exemplo, que também é um sindicato específico para o segmento atacadista de medicamentos, onde tem regras específicas só para aquele segmento. Então, às vezes, a sua empresa não está seguindo a convenção correta e você está pagando da forma incorreta. Então você pode também, como o Reinaldo disse, pagar 2 vezes, ok? É bem colocado, Iago. E como o tempo voa, né? A gente vai falando desses temas e são temas que a gente acaba vivenciando todos os dias e o tempo passa rápido, né, pessoal? Vocês que estão assistindo. A respeito do envio com antecedência das informações. Pessoal, hoje o departamento pessoal, ele é pautado de lançamentos. E quando você fecha a folha de pagamento, você tem que enviar para o E-Social e você não envia informação, você imagina o que é você reabrir a folha, refazer a folha, porque não foi enviada a informação no tempo hábil. Então, isso é muito importante. Entendam que não é uma questão assim que é chata, é uma questão necessária. E talvez uma falta de lançamento pode colocar você em uma situação de prejuízos, tá? Demonstrar para o trabalhador o que ele está recebendo de maneira detalhada é muito importante, que você evita conflitos, você evita questionamentos, comissões, gratificações, premiações. Use isso a seu favor, empresa, porque premiações ela é isenta de parte patronal, de FGTS. Você tem meios de economizar sua folha de pagamento, elaborando talvez uma política de premiação para você manter esse colaborador motivado, que você reconheça financeiramente o seu trabalho e não onere tanto sua folha de pagamento. Use isso a seu favor, tá bom? Pagamento até o quinto dia útil. Pessoal, isso aí é algo que pode gerar também rescisão indireta, né? Tem uma instrução normativa do Ministério do Trabalho que ela prevê questões de atrasos recorrentes de 3 meses já são passíveis de penalidades, e a Justiça do Trabalho usa isso como paradigma. Então, cuidado, aquelas empresas que fazem o pagamento de maneira fracionada, tá errado, né? Se organize. Ah, mas é o empregado que quer, ele que me pede. Pessoal, o poder diretivo do empregador impõe a ele a sua organização e a fiscalização. Não é porque o empregado quer que você vai fazer, porque depois esse mesmo empregado que ele está pedindo para você vai colocar você na justiça falando que você privava ele de pagar suas contas pela falta de pagamento. Cuidado com relação a isso. Recolhimento de imposto. Tem empresas que recolhem o INSS desse colaborador e não paga, né? Às vezes está ali atrasado. Pessoal, cuidado, isso é passível de, inclusive, penalidades penais. Você está fazendo um recolhimento e não está repassando, isso é um tributo federal. Então, assim, muito cuidado com relação a isso. Convenção coletiva. Usem isso a seu favor, pessoal. O STF, ele já se posicionou que o acordado em acordo coletivo, previsto em convenção coletiva, ele sobrepõe o legislado quando não se trata de direito indisponível. Então, você quer fazer algo diferente, você quer fazer uma formalização mais especializada para o seu negócio, use o acordo coletivo, use a convenção coletiva. Você vai talvez trazer retornos muito importantes e economia para o seu negócio. E muitas empresas não se aprofundam a respeito desse tópico. A convenção coletiva, quando ela é bem utilizada, o acordo coletivo, você pode trazer economias muito satisfatórias. Então, é esses pontos aí a respeito desse assunto. Agora um tema também muito importante, pessoal, que é a segurança do trabalho, né? Então a gente tem aí um tema também que causa muitos problemas trabalhistas, né? Principalmente para empresas onde tem riscos. Então, uso de EPI, você tem que comprovar que o colaborador recebeu um treinamento para usar aquele EPI e recebeu o EPI.
né? Não é só entregar o capacete, não é só entregar talvez ali um EPI que ele vai utilizar na sua obra, construção civil que tem muito, indústria também tem muito. Você tem que comprovar, você tem que ter um recibo que ele recebeu aquele EPI, ok? Os programas de segurança do trabalho já é obrigatório no E-Social também, tá? Então, se você está com seus programas desatualizados, a hora que acabar a videochamada, pessoal, a gente indica a Gero Soluções, até esqueci de colocar aqui a logo deles, da Taine, acredito que ela está na videochamada. Falem com ela e resolvam esse problema. Não deixe postergar mais. Você pode ter um problema seríssimo em relação a isso, tanto em multas do E-Social, quanto também em reclamações trabalhistas. É obrigatório que você tenha os seus programas de SST, ok? O que é a segurança do trabalho? Você vai definir quais são os riscos no ambiente de trabalho personalizado. Não tem como você seguir um programa de uma outra empresa. A sua empresa tem que ter um programa específico dela. Acompanhamento das normas regulamentadoras, né? Nós temos as NRs, que é o que a gente chama das normas que vão definir o que você precisa garantir de segurança ao trabalhador, ok? Ele está ali correndo, às vezes, um risco, né? De ter um acidente, de ter uma fatalidade, às vezes, de vir até a ter um óbito, né? Então, é muito importante que você cuide dessa parte. Assamento, que foi o que eu falei, assédio no ambiente de trabalho. Também é um tema muito importante que o Reinaldo vai falar, que já é obrigatório você ter um programa de assédio, pessoal, na sua empresa, ok? A gente sabe que é difícil, a gente não consegue controlar as outras pessoas, mas você tem que ter uma proteção, onde você, como empregador, está orientando as pessoas a não praticarem isso dentro da empresa, ok? Controle dos agentes ambientais, que foi o que eu falei. Você tem uma indústria química, tem algum tipo de atividade que é danosa à saúde do colaborador, você vai ter uma insalubridade obrigatória ou uma periculosidade. Então, isso está sendo pago? Está sendo pago da forma correta? Você fez os seus programas e está seguindo da forma correta? Então, a segurança do trabalho é um tema importantíssimo, não só pelos riscos para o empregador, mas pelos riscos à vida das pessoas. Tá? Então, vou deixar o Reinaldo falar mais um pouco. Bacana, Iago, isso que você falou, entre aqueles tópicos de maior demandas na Justiça do Trabalho, segurança e medicina do trabalho é a que mais penaliza o empregador. Por quê? Ele é um direito indisponível, ele é um direito previsto na nossa Constituição. É obrigação do empregador garantir que esse trabalhador tenha um ambiente salubre, um ambiente seguro. Uso de comprovação de EPIs, pessoal. Muitos empregadores até entregam os EPIs, mas não tem ali o recibo de entrega, não tem ali o controle de vencimento desses EPIs. Então, departamento pessoal, você aí que está dentro da empresa, tome muito cuidado com relação a isso. Tem empresas que não têm obrigatoriedade de ter o SESMIT constituído na instituição, conforme a NR4. Mas o departamento pessoal pode fazer esse papel, porque a penalidade ela vem. Caso prático e bem rápido, recentemente eu tive duas demandas trabalhistas, uma pelo reclamante e uma pela reclamada. Pelo reclamante, foi a exposição à Covid, onde o reclamante faleceu, e eu comprovei que a empresa não entregou o EPI, não tomou os cuidados necessários. Penalidade gigantesca. Então, o empregador, ele praticamente ele fecha as portas nessas demandas. Reclamante. Eu tive uma demanda agora recente, eu ainda estou trabalhando nela, né? Um trabalhador que trabalha em local que tem muita poeira, né? E simplesmente ele recebeu o EPI, mas não estava utilizando, pegou uma doença. Vou entrar e vou conseguir a vinculação de acidente de trabalho, porque é obrigação do empregador fiscalizar, pessoal. Programas de segurança e medicina do trabalho. Se você tem técnico de segurança do trabalho na sua empresa, ele está fazendo a fiscalização, ele está fazendo rotinas, ele está documentando todas as ações que ele está fazendo. Amanhã ou depois, você, empregador, vai precisar provar para a justiça que você cumpre todas as determinações. E
como que você vai provar isso? Com indícios, com elementos, com provas. Normas regulamentadoras, pessoal, isso aí é de suma importância. Tem empresas que trabalham com eletricidade, por exemplo, e não sabem que aquele profissional tem que ter um curso específico. Tem empresas que trabalham com profissionais que precisa ficar em altura, um profissional que precisa ficar acima de 3 metros, ele precisa ter um treinamento conforme a norma regulamentadora. E se você não tiver, pode ter certeza, se acontecer um acidente de trabalho e isso for identificado pelo advogado, a sua penalidade ela triplica. Então, cuidado. Treinamento de segurança, isso é rotina, é manutenção todos os dias, assédio no ambiente de trabalho, bem colocado pelo Iago. É uma inovação da Justiça do Trabalho que trouxe para as empresas essa obrigação de proteger o ambiente de trabalho. O assédio, ele tem várias vertentes e é obrigação do empregador criar um ambiente saudável. Lembra que eu falei? Um ambiente seguro. Se você tem um canal de comunicação para aquele colaborador que está sendo assediado, fazer algum tipo de denúncia, você levou informações a respeito do assédio, de condutas, de como se comportar no ambiente de trabalho? Se você não fez, corra atrás, porque é obrigação do empregador garantir o ambiente saudável. E como tem previsão legal, se você não cumpre, você é penalizado, tá bom? Controles de agentes ambientais. Estou com ela reclamada, onde o reclamante entrou pedindo uma indenização, porque ele é motorista no caminhão, e ele falou que lá no caminhão tem ruído demais e ele tem o direito de insalubridade. Olha só. Então, assim, como que você ataca isso? Você fazendo um programa, você identificando que aquele ambiente de trabalho não está exposto aos agentes nocivos. Então, é muito importante ter esses cuidados, que de fato é um assunto muito extenso, mas esses pontos principais, pessoal, é para vocês verem que a Justiça do Trabalho ela penaliza o empregador de forma drástica. Então, não deixe esperar acontecer para você tomar as medidas. Faça isso de maneira preventiva. E é um tema realmente onde as indenizações são milionárias, né, doutor? Porque realmente tem segmentos, por exemplo, o frigorífico, onde a pessoa fica numa câmara fria, né? Já vi casos que a pessoa teve congelamento dos ossos, enfim, a pessoa perdeu os movimentos. E aí, o que que eu faço, né? Então, você como empregador, você tem que monitorar isso. Não é só entregar o IPI. Você passou, você como empregador, ou seu técnico de segurança em trabalho, ou o líder daquela pessoa passou e viu que a pessoa não está utilizando, primeira coisa, chama na sala, advertência verbal. Não está utilizando? Advertência por escrito. Continua não usando? Ah, não, é porque me machuca, eu não consigo usar, me atrapalha a trabalhar. Não, não tem como. Nesse caso, não tem como ter exceção. Você tem que usar os EPIs. Então, você tem que realmente proteger você, empregador e a sua empresa, orientando e advertindo, né, para seguir todas as normas. Pessoal, agora a rescisão, né, que realmente também é um caso polêmico, né? É o fim da atividade laboral. Às vezes a gente vê que tem pessoas que têm a dificuldade até de fazer esse desligamento. Né? O que que a gente orienta em relação ao desligamento? Faça um desligamento humanizado, tá? Não humilhe o colaborador, ok? Chame numa sala reservada, o mais reservado possível. Proteja a sua empresa também das informações. Após esse colaborador ter sido desligado, já tenha a ciência da tecnologia, né, do seu TI ou de alguma pessoa que vá realmente proteger as suas informações para que ele não venha a fazer algum tipo de dano à sua empresa. Seja o mais objetivo possível no momento do desligamento, né? Nesse momento não tem justificativa, realmente é uma parte onde o contrato está encerrado, você cumpriu com todas as suas obrigações, o empregado também cumpriu, né, com a parte laboral, e ok, então o mercado de trabalho continua. Aviso prévio, indenizado e trabalhado, também muito cuidado com isso, tá? Realmente tem diferenças, às vezes você dá um aviso trabalhado, que às vezes era melhor você ter aplicado um aviso indenizado, né? Que a gente sabe que o trabalhado ainda acontece a prestação de serviço daquele colaborador, então realmente é um momento de decisão, onde você vai aplicar o aviso, né? Os acordos indevidos, né? Então, hoje a justiça regularizou o acordo. O que que é o acordo? Eu quero sair, quero ser desligado, e o empregador também às vezes quer, né? Então a gente sabe que acontece na prática, às vezes do empregado
ficar, entre aspas, ocasionando motivos para ser desligado. Isso não é legal, né? Então a gente sabe que realmente isso provoca toda uma insatisfação na empresa, né? Pode ocasionar vários problemas. Então não está dando certo mais, pode ser feito o acordo, ele já é permitido. Não é aquele acordo que você devolve a multa para a empresa, tá? A gente tem um acordo hoje que você tem uma redução dos encargos e você consegue encerrar o vínculo de trabalho. Pagamento das verbas rescisórias, que a gente viu lá que é importante, pode ocasionar também demandas trabalhistas, ok? Então certifique-se de que a sua rescisão está correta, que você está pagando tudo na rescisão. Horas extras, as médias das comissões, das gratificações, se houver. Então, certifique-se disso. Multa de 40% do FGTS, né? Então, você tem também que pagar no prazo, pagar a multa e pagar da forma correta. A gente teve atualização agora do FGTS digital. Então, mais uma vez, o governo está se atualizando para que ele consiga fiscalizar melhor ainda. Então, a gente tinha um sistema arcaico do ano lá 1900 e bolinha, que era a Cefip que fazia o FGTS. Não existe mais. A partir desse mês, é o FGTS digital, o vencimento é dia 20, pagamento através de Pix. Automaticamente, a Receita, a Caixa e a Previdência já sabe se você está pagando o FGTS ou não, ok? Isso ocasiona a rescisão indireta. Pagamento no prazo, os 10 dias. Eu vou deixar até o Reinaldo também falar dessa parte aí, porque às vezes fica a dúvida, é 10 dias úteis? É 10 dias corridos? É 10 dias a partir do desligamento? É 10 dias após o desligamento? E aí por um dia, imagina só, por um dia você levar uma ação trabalhista, né? E cautela para contratar e agilidade para desligar, que é o que eu falo, você tem que ter um recrutamento bem feito, que você não pode errar, né? Então depois que você faz um recrutamento e não deu certo, olha todo o transtorno, tem que fazer rescisão, tem que procurar outra pessoa de novo. Então faça um recrutamento bem feito e para desligar, pessoal, seja rápido. Tem alguns problemas que acontecem na empresa que não tem como postergar, né? É melhor encerrar o vínculo, né? Então procure nós temos todo o poder de orientar vocês, de prestar essa consultoria, se às vezes é um momento para uma justa causa, se é um momento só para uma advertência, ou se você vai realmente desligar esse colaborador, né. Então, um momento muito importante mesmo na relação laboral. É bem colocado. Pessoal, ainda entrando nesse viés que o Iago falou, o pessoal que trabalha no departamento pessoal, crie uma rotina, crie uma organização para que os gestores comuniquem vocês imediatamente com relação aos desligamentos, né? A gente vê desligamentos sendo comunicado para o departamento pessoal ali quando já passou 9 dias, né? Quando você envia, então, para a lobby, você imagina que a lobby ela tem toda uma organização, toda uma rotina que tem que ser feita. O departamento pessoal, a empresa, ela tem que aconteceu, já envia, porque você não deve ficar segurando essa informação, porque você tem obrigações a cumprir. O desligamento humanizado é algo que gera muitas demandas judiciais. Nem tanto o trabalhador busca justiça por uma questão financeira, mas por uma questão ali de envolvimento emocional. Por quê? Esse trabalhador está ali, trabalhou 2, 3 anos, nunca teve um feedback, sempre, não, esse é um excelente trabalhador, de repente, de um dia para o outro, a empresa vai, não, estou te mandando embora. Por quê? Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz tudo. Não, a gente está te mandando embora e tudo mais. Pode acontecer desse trabalhador ter acontecido vários fatores para ele poder ser desligado, mas a empresa nunca orientou, nunca chamou atenção, nunca fez nada que deixasse esse trabalhador ciente que a atitude dele está caminhando para um desligamento. E aí, esse trabalhador ressentido, ele procura um advogado, e quando esse trabalhador me procura, por exemplo, eu não vou ficar limitado somente em algumas questões. Eu vou querer saber de hora extra, ambiente de trabalho, segurança e medicina do trabalho, assédio, várias questões que, se o empregador tivesse ali feito uma gradação desse colaborador, se esse colaborador, no momento que ele fosse desligado, ele soubesse por que ele está sendo desligado, ele evitaria de buscar a justiça do trabalho. Fazer um desligamento em local reservado, fazer um desligamento sem que ele seja um evento para a empresa, são fatores importantes, porque o desligamento é um momento muito sensível para o empregado. Então, o empregador ele deve garantir esse ambiente seguro. O aviso prévio, né, o que o Iago falou. Pessoal, quando você dispensa,
o trabalhador, os dias são corridos, começa a contar a partir do momento que você desliga ele. Então, muito cuidado com relação a isso. Ah, eu vou deixar para pagar no 10º dia. E se nesse dia aí o banco deu algum problema, se aconteceu alguma coisa? Cuidado com relação a isso, porque a indenização que você paga nessa situação é o que está previsto no artigo 477, que você tem que indenizar um valor de uma remuneração a mais. Então, não tem por que fazer isso. Acordos indevidos, a gente vê muitos casos, né? Não, é porque ele concordou que eu vou mandar ele embora e aí ele me devolve a multa. Pessoal, já peguei várias situações que na hora de devolver a multa o empregado não devolve. Então, assim, para que se arriscar? Faz o acordo legal, aquele que você vai pagar 20% da multa rescisória e 50% do aviso prévio, talvez é até mais econômico para você do que depois ter algum tipo de transtorno. O pagamento das verbas rescisórias, né? A gente vê alguns departamentos pessoais, algumas empresas, por falta de conhecimento, na hora de calcular, fazer o cálculo errado, não paga a média, não calcula a média, não olha a convenção coletiva para poder ver que a média na convenção coletiva é 6 meses. Então, muito cuidado, né? Pagamento no prazo, é o que eu falei, é o que o Iago falou. Cautela para contratar, agilidade para desligar, porque isso pode te trazer economias, pode evitar demandas judiciais, tá bom? E agora as licenças e estabilidades, né? Eu vou trazer aqui uma informação muito importante, pessoal, uma novidade que eu achei muito interessante, que o governo agora permitiu, que é a prorrogação das licenças, maternidade e licença paternidade. O que que acontece? As licenças padrões, né, pela lei, é 120 dias para licença maternidade e 5 dias para licença paternidade. Foi criado o programa Cidadã Empresa, onde você consegue prorrogar essa licença. Maternidade para 180 dias e paternidade para 20 dias. Quem paga isso? O governo. Então você está aí tendo um benefício para o seu empregado, que vai ter um tempo maior, né, para esse momento tão importante do nascimento do filho, e você vai ter aí um abatimento, porque quem paga é o governo, você abate na sua guia de INSS, tá? Inclusive, as licenças agora são desoneradas, também não incidem impostos. E para empresas do lucro real, você também pode abater na sua base de cálculo do imposto de renda. Então, um programa interessantíssimo para que agora a gente consiga trazer para vocês essa novidade, tá? Já começou. Se você for optar, você precisa informar para o seu consultor aqui no departamento pessoal, né? A gente está à disposição para fazer a aderência, é bem simples, ok? Licenças médicas acima de 15 dias pelo INSS, né? Então, um fato importante que muita gente não sabe, tá? Para eu afastar o colaborador, tem que ser acima de 15 dias corridos? Não. Você tem um intervalo de tempo onde, se vários atestados, um de 7, um de 3 e um de 7, novamente, por CIDs parecidos, coincidentes pelo mesmo CID, ou seja, o mesmo problema de saúde, você pode afastá-lo pelo INSS. E aí começa uma outra etapa, né? Onde realmente a gente vê muitas das vezes licenças que se estendem por muito tempo, e aí você tem várias dúvidas. Nossa, eu tenho que continuar pagando o plano de saúde? O que que eu faço? Realmente eu vou converter isso em um auxílio? Eh, então, assim, são várias dúvidas pertinentes que hoje a gente não vai conseguir tirar todas, mas que a gente está à disposição para que você faça da forma correta. A licença nojo, que é para falecimentos, né, de pessoas próximas, 2 dias, né? Estabilidade da CIPA, né? Então, se você não tem a CIPA na sua empresa, faça também de forma urgente, né? Tem realmente algumas empresas que são obrigadas a ter a CIPA, que é para prevenção de acidentes, onde você tem que formular, né, toda a estrutura da CIPA e renovar todos os anos, né? Às vezes é de 2 em 2 anos, e algumas pessoas participantes dessa comissão têm estabilidade, tá? Estabilidade de acidente de trabalho, também muito importante, e muito importante detectar o que que é acidente de trabalho, tá? Às vezes, aquele acidente ali onde aconteceu no percurso, né? Que foi saindo de casa para vir ao trabalho, ou às vezes saindo do trabalho para ir para casa, né? Verificar se realmente foi um acidente que caracteriza um acidente de trabalho, tá? Existem casos que não é acidente de trabalho. E estabilidade da gestante, né? Também que é muito importante você acompanhar a sua convenção.
existem convenções que prorrogam essa estabilidade, ok? Vou deixar o Dr. Reinaldo também expor para nós sobre esse tema também, que é muito importante. É bem colocado aí pelo Iago, né, pessoal, essa situação. Com relação à extensão da licença maternidade e paternidade, procure informação, porque ela tem uma legislação própria, ela tem que estar ali enquadrada, qual que é o enquadramento da empresa, tem umas questões particulares, tá? Não significa que, nossa, agora vamos sair aderindo, todo mundo vai aderir, não. Procurem um profissional, procurem um pessoal da lobby lá para eles orientarem vocês a respeito. Licença médica, né, acima de 15 dias, é o que o Iago falou, né? Muito cuidado com relação a isso. Tem profissionais que às vezes entregam uma situação ou outra de atestados que não são necessariamente de 15 dias. Pode ser 10 dias, 5 dias. Cuidado, quando esse profissional ele está de atestado, o contrato dele está suspenso. Eu posso dar férias para o profissional que está de atestado? Não. Eu posso demitir ele quando ele está afastado? Não. Eu tive uma situação agora que estou terminando a peça de um reclamante, né? Ele estava no período de experiência, e daí ele pegou um atestado de 7 dias, depois pegou outro de 2 dias, depois pegou um de 30 dias. O que a empresa fez? A empresa não afastou ele pela Previdência para poder dar o tempo do término de contrato de experiência, né? E nem aguardou, desligou ele antes de acabar o termo de experiência, e esse colaborador, ele foi exposto a uma situação de acidente de trabalho, enfim, né? Talvez se a empresa tivesse afastado ele pela Previdência, teria evitado tudo isso, e agora a penalidade vai vir de uma forma bem drástica, né? Então, assim, licenças de falecimento, olhem sua convenção coletiva. Lá pode ter uma regra diferente do que está previsto na CLT. Pode ter uma situação extensiva ao direito do trabalhador. Estabilidade CIPA. A CIPA ela é importante, mas tem alguns colaboradores que utilizam isso de forma pejorativa, só para ter estabilidade. Então, empresa, observe se esse cipeiro realmente está cumprindo o mandato dele, se ele está atuante, se ele está indo nas reuniões, porque a depender da situação, ele perde essa estabilidade, ela não é absoluta. Então, observe com relação a isso. Estabilidade e acidente de trabalho é um dos fatores que também geram muitos prejuízos para a empresa. Por quê? Você precisa vincular esse trabalhador a uma proteção social. Então, o empresário, depois do acidente de trabalho, ele fica com esse profissional por 12 meses, que senão ele tem que indenizar. Então, o acidente de trabalho é uma das maiores causas, né? Não necessariamente tudo que acontece é acidente de trabalho. Esses dias eu tive uma situação de um cliente me ligou, doutor, a funcionária ela foi pegar uma panela e ela destroncou o ombro. E agora? Vai ser acidente de trabalho? Falei, investigue. Procure saber se esse colaborador tem algum tipo de enfermidade, de patologia que pode ter gerado isso, não a respeito do acidente de trabalho, mas porque era algo que era inerente à situação física dela, né? E essa profissional, ela tinha uma placa, né? Então, tem que se investigar, tem que se aprofundar. O acidente de trajeto, bem como o Iago falou, essa pessoa ela está vindo de fato para o trabalho ou ela passou na casa da mãe, passou no supermercado? Isso tudo, pessoal, é muito relevante. Estabilidade gestante. E isso aí é uma questão que gera muitas demandas trabalhistas porque não se observa o que está previsto na Constituição. Esse é um direito constitucional, tá bom? Então, muito cuidado. Ah, minha gestante, meus profissionais que têm estabilidade estão pedindo conta. Façam a homologação desses profissionais no sindicato, porque quando se trata-se de estabilidade, tem que ser feita no sindicato. Teve uma decisão agora recente que o pedido de demissão de uma pessoa com estabilidade foi revertido porque não foi feito com o amparo do sindicato. Então, muito cuidado com relação a esses tópicos que são bem polêmicos e a gente precisa aí se limitar somente a alguns pontos principais. Pessoal, para finalizar, eu trouxe aqui 2 casos práticos para a gente colocar agora nos exemplos, né? Apesar da gente já ter trazido vários exemplos, trouxe 2 casos práticos, um para empresa, tá? E um para o empregado. Então, uma construtora, onde os colaboradores só usam capacete e EPI quando querem. Os treinamentos são passados de forma informal, né? Então, eu vou lá, ensino e eu não tenho um pós-treinamento onde a pessoa recebe um checklist e ele assina que recebeu o treinamento.
e não a assinatura de forma frequente do IPI, do recebimento do IPI. Doutor Reinaldo, o que pode acontecer nesse caso? Iago, você falando aí, eu lembrei de uma situação de um cliente nosso, né? Que o trabalhador é uma construtora, um trabalhador que não tinha qualificação para trabalhar uma viga e pegou e caiu e quebrou a perna lá e pediu uma indenização de R$ 300.000. Pegando esse gancho a respeito disso, esse trabalhador ele não poderia estar trabalhando em altura, esse trabalhador não tinha permissão, ele foi por conta própria, caiu, se acidentou e quem vai pagar a conta? O empregador. Por quê? Poder diretivo de fiscalizar com relação, nossa, só a empresa chegar na Justiça do Trabalho e falar, eu entreguei o EPI, está aqui o recibo. E o trabalhador vai falar assim, entregou o recibo, mas lá ninguém usava EPI, não era obrigatório. E aí, como que você vai provar para a Justiça que você cobrava, que você fiscalizava? Através de advertência por falta de uso de EPI, a justa causa que menos dá reversão na Justiça do Trabalho, pessoal, é aquela que o empregador aplica por falta de uso de EPI, quando se trata de segurança e medicina do trabalho. Muito cuidado. Você tem que treinar esse profissional ao uso adequado com relação ao EPI. Não basta só você entrar, não basta só você ter o recibo com relação à entrega de EPI. Quando o trabalhador ele está lá na linha de frente, o ambiente de trabalho dele é obrigação do empregador garantir toda a segurança. E mesmo assim, a Justiça do Trabalho entende que mesmo você cuidando de todos esses elementos, se caso acontecer, você ainda é responsabilizado, porque a gente tem a questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Todas são penalidades que a justiça coloca ao empregador. Então você imagina, mesmo você fazendo tudo corretamente, você é penalizado, imagina se você não fazer. Então, muito cuidado com relação a isso. O EPI, ele não é simplesmente um fator subjetivo. Você tem que fiscalizar, cobrar e garantir que esteja sendo feito de maneira adequada. Esse caso aqui também é muito interessante porque é um caso onde está acontecendo muito e é uma novidade, né? Porque hoje em dia nós temos aí LGPD, tá? Que é um tema recente. Inclusive, pessoal, a LGPD está em discussão para ser incluída no Código Civil, né? Para quem não sabe, o Código Civil ele está passando por discussão, né? Para ser alterado. Tem muito tempo que ele não é alterado e a LGPD vai começar a realmente integrar o Código Civil, né? Então, é uma distribuidora de produtos, ok? Então, ali um vendedor que usa um pendrive pessoal para pegar informações. Esse vendedor quer pegar informações de carteira, de clientes, produtos que você vende, qual o preço que você vende, qual a margem que você aplica, informações sigilosas do seu negócio. Então imagina só, você tem essa proteção na sua empresa, você tem LGPD, você tem estrutura interna para se proteger e documentos onde o colaborador assinou que ele sabe que isso é proibido, extremamente proibido, ele pode ser multado. Então isso é muito importante. Não foi assinado regimento interno e termo de confidencialidade, foi o que eu falei. Esses documentos nós fazemos, ok? A todos os clientes que estão aí online, nós em parceria com o Dr. Reinaldo já fizemos vários trabalhos de realmente confeccionar esses documentos. Nós iremos até a sua empresa e faremos um estudo de caso, entrevista para entender a sua particularidade, faremos uma palestra na finalização do trabalho para todos os colaboradores, porque nós sabemos que uma mudança e uma assinatura de um documento às vezes extenso começa a gerar um burburinho dentro da empresa, né? Nossa, o que que é isso que eu estou assinando? Será se isso é válido? Nossa, o pessoal fica desconfiado. Então a gente vai para palestrar e trazer segurança, né? Embasado em lei, que tudo isso é legal para proteger a empresa. E colaboradores usam o WhatsApp pessoal. Então, hoje em dia nós já temos plataformas de WhatsApp corporativo. Aqui na Log nós já utilizamos já tem um bom tempo. E a gente sempre orienta os nossos clientes para que também adotem a WhatsApp corporativo, tá? Por quê? Porque você protege a informação. A gente sabe que no WhatsApp a gente fala várias coisas, às vezes de forma até informal. E aí, quando sair, essa informação vai estar no WhatsApp dele, entendeu? Então, se você tem um WhatsApp corporativo onde ele não consegue pegar essa informação, você já começa a se proteger. Então,
vou deixar o Reinaldo relatar um caso que aconteceu recentemente de desvio de informação, né, que foi realmente esse estudo aqui prático. Bacana, Iago. Você já olhou para dentro da sua empresa e você já observou qual que é a segurança de informação que você tem? Então, pessoal, isso é muito importante, né? A gente faz esse trabalho, inclusive amanhã eu vou ir ministrar um treinamento para uma empresa que eu fiz o programa para eles, que é uma empresa que trabalha com licitação, justamente para poder prevenir que isso aconteça. Para quem não conhece, a Lei de Proteção de Dados, ela prevê multa de até 50 milhões de reais ou 2% do faturamento. Muitas empresas acham que isso não vai acontecer na sua empresa, mas talvez é um investimento que você protege o seu patrimônio, que o departamento pessoal alerte o empresário que ele precisa ter um programa de proteção de dados, tá bom? Então, é algo que é um investimento, porque você precisa proteger o seu negócio. Com relação a um caso prático, né? Eu tive várias situações já a respeito desse assunto, que a gente precisa alertar o empresário a respeito desse assunto. Era uma empresa que o colaborador ele recebeu uma proposta do concorrente, e aí esse colaborador ele tinha todas as planilhas, todas as informações de faturamentos e tudo mais, e aí ele pegou e coletou as informações de preços, né, de concorrência, e aí por uma questão assim de sorte da empresa, quando ele saiu, ele deixou ali o Gmail dele aberto, então identificou que ele tinha mandado informações, tinha passado informações para o concorrente, olha só. Então, o que foi a medida? A gente acionou ele criminalmente, porque ele tinha assinado o termo de confidencialidade, a empresa tinha regimento interno, tinha LGPD, ele respondeu criminalmente, foi colocado uma situação diretamente ao empregador dele que ele não utilizasse essas informações sobre pena, porque você tem que proteger o seu negócio. Você imagina que você tem fé pública, que todos os seus colaboradores gozam de confiança. Mas, infelizmente, a gente tem situações aí que não são compatíveis com relação ao que é esperado. Então, o termo que você formaliza isso com um empregado, além de você se proteger, de você fazer uma regressão, de você direcionar a responsabilidade, você cria cultura na empresa. Aquele profissional sabe que qualquer situação que ele desviar a conduta dele, ele pode ser penalizado. Com relação ao WhatsApp, pessoal, o WhatsApp, quando ele é usado pessoal, você perde as informações. Esse profissional amanhã ou depois ele vai sair, essas informações estão no celular pessoal dele, você não vai poder obrigar ele a te passar essas informações. E aí você perdeu cliente, você perdeu negócios por falta de estruturação. Sem contar que o WhatsApp pessoal, você não consegue controlar a jornada. Se esse profissional está ali trabalhando fora do horário de trabalho, ele só mostra o WhatsApp dele. Está aqui, ó. Eu trabalho todo dia até 10 horas da noite. Acabou, pessoal. Hoje a Justiça do Trabalho ela é mais flexível em receber provas digitais de WhatsApp. A Justiça Civil ela tem ainda ali umas questões que tem que ser por ata notarial e tudo mais. A Justiça do Trabalho não, ela aceita isso como prova. Então, cuidado com relação à proteção de dados da sua empresa, porque um vacilo pode colocar o seu negócio em risco. Pessoal, agora só algumas orientações em relação ao nosso relacionamento com vocês, clientes. Hoje nós temos o portal do cliente, que é o Onvio. Você pode, inclusive, baixar o aplicativo no seu celular, acompanhar através do calendário o vencimento das guias, você pode fazer solicitações pelo portal, você pode acompanhar as notícias que a gente posta todas as semanas através do portal. Ele é acessado através do celular ou do computador. Você pode criar um usuário para você, que é dono, ou você que é RH, ou algum gerente específico pode ter um usuário também para acompanhar e te ajudar. Fazer o lançamento de férias, rescisão, admissão, tudo que a gente falou aqui está nesse portal. Então, alguns clientes ainda não utilizam, né, tem uma certa resistência, mas o que que eu falo? É a profissionalização, pessoal. Vamos nos atentar, porque as empresas que não se profissionalizarem na parte de gente e gestão, gestão de pessoas, vão ficar para trás, ok? A gente tem uma nova geração vindo que já nasce com o celular na mão. Então, daqui 10, 20 anos,
Não vai existir mais a realidade de hoje. Então você precisa se profissionalizar, trazer pessoas profissionais na parte de recursos humanos, que não trabalhe só essa parte laboral. A gente pode fazer um outro webinar depois com o nosso RH, com pessoas da área, para falar sobre outros casos e outros assuntos, como cargos e salários, treinamentos, desenvolvimento de liderança, OKRs, que são objetivos que você tem a cumprir na sua empresa. Então, vários e vários assuntos na parte de gente de gestão e gestão de pessoas. Então, profissionalize e faça acontecer na sua empresa, ok? E aqui uma frase que foi o que eu falei no início, né? Uma empresa é feita de pessoas e para pessoas. Então, nós sabemos que nós, como seres humanos, temos as nossas falhas e a lei está aí justamente para abarcar todas as situações possíveis e você tem a orientação da LOB para tomar as medidas necessárias em cada caso específico, ok? Então, se eu não tenho um regimento interno, a LOB está aqui à disposição para te atender, ok? São vários programas que a gente pode elaborar para a sua empresa. Nossa, eu não tenho condições, no momento eu não posso investir nisso. A gente pode fazer isso realmente por etapas. Você primeiro faz um contrato personalizado, depois você faz o seu regimento interno, depois você implementa a LGPD dentro da sua empresa, mas não deixe, pessoal, realmente de se profissionalizar, ok? A gente está à disposição, aqui está o nosso número, o nosso WhatsApp, se vocês quiserem agendar uma reunião com o nosso comercial e comigo, ou com o Dr. Reinaldo, para falar particularmente da sua empresa e a gente poder te ajudar, estamos realmente aqui para isso, para agregar valor aos nossos clientes e realmente para trazer um treinamento como esse, informações tão relevantes, um advogado que é o Dr. Reinaldo, com mais de 20 anos de experiência na parte trabalhista, né, várias ações, tanto experiência com o departamento pessoal, que era, né, realmente a profissão dele antigamente antes de se tornar advogado, que é um diferencial gigantesco, né, para um advogado trabalhista, porque ele sabe na vivência o que que é que ocasiona problemas dentro da empresa. Então, para nós é um orgulho ter um parceiro como ele e vocês têm aí realmente é, a opção e a oportunidade de da gente conversar e trazer para vocês soluções personalizadas para sua empresa, ok? Eu vou deixar o Dr. Reinaldo se despedir, né? A gente prosseguir com o encerramento do treinamento. Acredito que nós não teremos muito tempo para as dúvidas. Eu vou deixar a Paula também falar. Bom, de maneira bem sucinta, tá, Paulo, para mim não tomar muito o seu tempo aí também. Pessoal, agradeço aí. Acho que o papel que vocês estão fazendo agora de acompanhar, de obter informações, é algo crucial para o negócio da sua instituição. Ter essa preocupação é muito importante, porque depois que o impacto vem, pessoal, é onde o filho chora e a mãe não vê, tá? Então, ter esse tratamento preventivo, ter o cuidado quando você lida com questões trabalhistas, quando você lida com questões da sua empresa do dia a dia, não é custo, é investimento, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado e agradeço aí a atenção e esse momento aí com todos. Ótimo, que aula, hein? Muito bem, pessoal. Temos algumas dúvidas aqui, o pessoal está aproveitando esse momento. A Karina, ela perguntou se o desconto da DSR pode ser feita com minutos de atraso certo. E mesmo sendo um atraso de minutos, o desconto da DSR é cheia? Ótima pergunta. O que acontece? A legislação, ela prevê que o direito ao DSR, que é o descanso semanal remunerado, é para aquele que completa a jornada semanal. Se esse colaborador ele teve atraso, ele deixou de cumprir a sua jornada semanal completa, automaticamente o empregador tem direito sim de descontar o DSR, tomando cuidado com relação àquelas situações de, como eu posso dizer para vocês, de tolerância, que é aqueles 5 minutos no início, 5 minutos no final da jornada de trabalho, que devem ser analisadas antes de você aplicar o desconto do DSR, mas via de regra, pode sim, viu, Paula? Ótimo. A Eliane ficou com uma dúvida também, se as férias, elas forem parceladas ali em 3 períodos. Esses períodos precisam ser pagos também por 3 vezes, essas férias? Ótima pergunta. Sim, as férias devem ser pagas 2 dias antes do gozo.
E assim você deve fracionar o pagamento conforme a saída de férias, porque a férias, ela é um momento de recuperação desse trabalhador, é um momento que ele vai tirar um tempo para recuperar uma questão física e psicológica. Então, ele deve ter a tranquilidade financeira e oportunidade de lazer para que ele consiga atingir o objetivo. Então, quando fracionada, ela é paga conforme o fracionamento. Ótimo. A Suiane fez uma pergunta aqui também, que vários dos nossos clientes ficam com essa dúvida. E sobre os documentos assim dos colaboradores na empresa, quais são os documentos físicos que o cliente precisa armazenar, né, precisa arquivar? E tem algum padrão de armazenamento? Então precisa ser online ou ainda precisa ser físico? Ótima pergunta. Pessoal, olha, hoje a fiscalização, ela praticamente está sendo online. Esses dias um cliente me ligou de uma fiscalização, onde o fiscal, ele pegou a situação da empresa pelo E-Social. O E-Social enviou notificação para o fiscal e o fiscal automaticamente já mandou um e-mail para a empresa solicitando a documentação. Ou seja, tanto na fiscalização como na Justiça do Trabalho, a gente trata tudo digitalmente. A questão física, ela é uma situação do passado. Você precisa garantir que a documentação ela seja verdadeira e que ela, de fato, goze de presunção de veracidade. Então, não tem uma receita de bolo que tem que ser física ou que tem que ser digital. Você tem que garantir que aquela documentação com as informações, elas sejam verdadeiras e elas estejam ali disponível quando fiscalizado. Você precisa, quando o colaborador ele está na empresa, ele sai da empresa, ele tem até 2 anos para entrar com a demanda judicial para requerer os últimos 5 anos dos seus direitos trabalhistas. Ou seja, via de regra, você tem que ficar com esse documento até 5 anos, se não ultrapassou os 2 anos. Se o colaborador já tem mais de 2 anos que ele saiu da empresa, você não precisa ficar com esse documento, porque ele não tem direito mais de reclamar questões trabalhistas, tá? Questões previdenciárias, elas são 20 anos o período de prescrição dela. Então, só tomar cuidado com relação a isso. Eu tenho um colaborador que saiu já tem 10 anos e eu estou com essa documentação. Pessoal, pelo amor de Deus, queima isso. Você não precisa mais dessa documentação aí não, tá bom? Até porque a gente precisa ficar atento também, né, doutor Reinaldo, com a LGPD no armazenamento dessas documentações, Bem principalmente colocado. pessoais. A Eliane aqui também perguntou como que funciona esses recibos digitais. Tá, esse recibo digital, o Iago vai até poder complementar. Hoje, os sistemas de folhas de pagamento, ele já faz uma vinculação da disponibilidade do recibo de pagamento para o empregado. Então, esse empregado já acessa o sistema e ele automaticamente já tem acesso às informações. Não sei se o Iago quer complementar alguma coisa. É sim, eu deixei aí no chat, Eliane, o nome do sistema que a gente indica, que é EPACE. Tem também a Solids, tá? Mas a EPACE tem um preço mais atrativo e vai atender vocês muito bem. Onde você consegue fazer o quê? Nós temos uma integração onde o nosso sistema ele gera esses arquivos e você importa para o EPACE e automaticamente ele vai direcionar para o acesso do seu colaborador. Então você vai criar os usuários para todos os seus colaboradores, um e-mail, uma senha, eles vão se cadastrar e através do aplicativo e do site eles vão ter acesso a tudo. A contra-cheque, aos contratos de trabalho, aos recibos de férias, tudo vai estar lá já guardado e realmente com a ciência dos documentos de forma digital, o qual já vale para a justiça trabalhista, ok? A Sângela ficou com uma dúvida também sobre a CIPA. Se um funcionário ele quiser se desligar nesse período de 2 anos, como que funciona? E a empresa também pode realizar algum acordo com esse funcionário e desligá-lo? Então, vamos lá. É um assunto bem polêmico, é bem difícil a gente, de uma maneira sucinta, tentar esclarecer tudo. Pessoal, a estabilidade da CIPA, ela é inanunciável pelo empregado. Então, o empregado ele está falando, não, eu vou sair da CIPA, né? Ele ficou 5 meses na CIPA e ele está falando que ele vai sair da CIPA. Ele perde a estabilidade? Não, ele ficou como 5 anos, com 5 meses como cipeiro, ele tem igual valor de estabilidade, mesmo que ele não esteja na função de cipeiro, essa estabilidade do mandato, ela se prorroga até o período que ele ficou como cipeiro.
Então, muito cuidado com relação a isso. Ah, ele está pedindo conta, né? O cipeiro tem estabilidade, lembra? Então tem que formalizar no sindicato, tá? O empregador quer mandar ele embora. Pode mandar embora? Não, pessoal, via de regra, não. O mandato CIPA é um mandato de direito ao emprego. Então, se caso esse cipeiro está dando algum tipo de trabalho, está acontecendo alguma coisa que você quer colocar essa situação de uma forma mais segura, faça a progressão, encaminhe esse cipeiro para uma situação de justa causa, porque aí sim ele perde esse direito à estabilidade. Ótimo. Temos aqui uma última pergunta. Em caso de acidente de trabalho, quais são as recorrentes legais para se atentar junto à empresa? Ah, depende muito do acidente de trabalho. O acidente de trabalho, ele vai ser mensurado, valorado, Paula, conforme a gravidade, conforme a negligência da empresa. Então, você tem um acidente de trajeto, né? A pessoa está vindo trabalhar, sofreu um acidente. Qual que é a responsabilidade da empresa com relação a isso? Nenhuma. Ele vai ter o direito à estabilidade, porque a legislação fez essa previsão, e automaticamente o impacto desse acidente de trabalho o empregador ele não responde de uma forma drástica. Um exemplo, ele estava vindo, sofreu um acidente de trabalho, perdeu uma perna. Esse empregador, ele não vai assumir nenhum tipo de indenização vitalícia, ele não vai fazer nenhum tipo de penalidade com relação a danos morais, diferente de outras situações. Esse mesmo trabalhador está no ambiente de trabalho, ali manipulando uma máquina, onde essa máquina ela não tem um sistema de segurança, onde esse profissional não foi treinado, esse profissional não recebeu o EPI e teve ali a amputação da perna dele. A empresa vai ser pagar pensão vitalícia, a empresa vai ser penalizada a pagar danos morais, materiais, estéticos, lucros cessantes. Então, assim, o que deve se tomar cuidado é aonde o empregador pode controlar, porque onde ele controla, ele tem que tomar todos os cuidados para garantir que esse trabalhador não fique exposto a riscos. Ótimo, muito bom. Obrigada pela disponibilidade de vocês. Nós vamos ficar por aqui. Espero que esse momento tenha contribuído para o dia a dia de vocês, com muito conhecimento, até para facilitar, né, a manutenção e aí também a recorrência e como vocês vão organizar o dia a dia de vocês com os colaboradores. Conteúdo nas nossas plataformas, que é no YouTube e no nosso Instagram, e também encaminhar para vocês por e-mail vocês possam também compartilhar com o pessoal aí, do departamento pessoal ou do RH. Se vocês tiverem alguma dúvida, nosso time continua aqui à disposição. Um ótimo dia e bom trabalho.